Oi, pessoal. Eu só voltei, então, para gravar essa segunda parte, só para explicar por que os resultados tinham dado diferente. Quando eu comparei aqui minha estatística de teste usando a função que eu criei, o teste INDEP tabela FEC, naquele segundo exemplo. Então, eu tinha achado essa estatística de teste e esse p-valor. Aí, quando a gente fez usando a função, olha o que a gente obteve, totalmente diferente, né? Que quadrado 1,575 e aqui a nossa estatística de teste 2,8. Enquanto que o p-valor deu 0,2095 e aqui deu 0,94. Por que isso aconteceu? Aí eu fui ver, né? Pedi um help e aí eu vi o seguinte. Eu fui olhar a função que já está programada no R, que é o KISC-test. Por que deu diferente? Aí eu vi isso, ó, tem esse correct igual a true, quer dizer o quê? Quer dizer que ele faz uma correção de continuidade, essa parte aqui, ó. Teste aqui quadrado com a correção de continuidade de Yates. Essa é uma correção de continuidade usada em tabelas 2x2, tá? E aqui ele descreve isso, né? Quando ele vai falar dos argumentos, ele olha o correct, o que quer dizer? Como ele está dizendo correct igual a true, quer dizer o seguinte, esse é o default. Se você não falar nada, ele vai considerar para fazer a correção de continuidade, tá? Que deve ser feita no caso, né? 2x2, em geral, é melhor fazer com teste de continuidade, com uma correção de continuidade, do que fazer sem. Então, o que essa correção faz? Esse argumento correct, ele é um argumento lógico, que você entra como true ou false. Então, aqui, ó, eu entrei primeiro, eu não especifiquei nada. Aqui no XKTest eu não especifiquei nada, então ele considera o default, que é fazer a correção. Tá? Então, se ele for true, né, ou se tiver no default, ele vai fazer a correção de continuidade, né, que ele subtrai meio de todas essas diferenças, O menos E, tá? Mas ele tem uma subrotina lá dentro que diz que a correção não pode ser maior do que as diferenças, tá? Se a diferença entre O e E nas tabelas, se a diferença for maior do que meio, beleza, ele subtrai meio. Mas se a diferença for menor do que meio, ele não pode subtrair, por exemplo, 0,1, ele não vai subtrair, fazer aquela subtração de meio, tá bom? Porque, enfim, se ele for fazer isso, ele vai ter valores negativos, aí pode dar vários problemas, tá? Então é isso. Aí o que acontece? Aqui eu vou fazer o seguinte, agora ele vai... então eu já aprendi, eu já sei, beleza, então ele faz essa correção de continuidade, né, só no caso de tabelas 2x2, se eu botar correct igual a true. Se eu quiser checar, né, se a minha função está fazendo o que ela deveria fazer, o que eu fiz? Eu coloquei aqui, ó, o seguinte, eu fiz a tabela de fecundidade com a correção igual a falsa, quer dizer, sem a correção de continuidade. Então, sem fazer correção de continuidade, deu a mesma coisa que a minha função tinha dado. 2,8 para a estatística de teste e 0,9426 para o p-valor. Então, 0,9426 e para a estatística de teste 2,8. Tá bom? Bom, e aqui ele está dizendo o seguinte, ele me dá um warning nessas mensagens vermelhas, ou sou um erro ou um warning. Ele está falando que a aproximação para aqui quadrado talvez não seja correta. Né? Porque, bom, a gente precisa de algumas condições para que a aproximação pela aqui quadrado sejam satisfeitas. A gente pode falar sobre isso na próxima aula, tá bom? Então, é isso, pessoal.